Hoje, as pessoas dizem que o PT quebrou o Brasil. Seu governo quebrou o Brasil. É uma coisa que a direita diz. Então, alguns economistas que são apenas, vamos chamar assim, economistas de aluguel, que estão aí a serviço da elite, dizem a mesma coisa. Nós temos dados que hoje o Brasil não quebrou por conta das reservas cambiais acumuladas ao longo do governo do Lula e do governo da Dilma, do seu governo. Nós sabemos disso. Havia o fundo soberano, nós havíamos um desemprego que era o menor da história, 4,7%. E aí a pergunta é o seguinte, a oportunidade que a senhora tem para falar com toda essa audiência que nós estamos tendo agora, responder a estas críticas de quem diz, olha, o governo do PT quebrou o Brasil. É o que sempre dizem, é o que vão sempre dizer, é o que vão tentar, com esse argumento, manter esse projeto, caso o Bolsonaro chegue até 2022, vão tentar manter com esse discurso, o PT quebrou o Brasil. É fato, presidente, o PT quebrou o Brasil? Olha, não queria te falar duas coisas interessantes. Eu saí no dia 31 de agosto de 2016. Um mês e meio depois, há o plebiscito no Reino Unido. O plebiscito que vota se eles saem da União Europeia ou se eles ficam na União Europeia. E perde o ficar na União Europeia e a adoção é do vamos sair da União Europeia. Okay. Neste momento, a economia passa a correr um risco de que haja uma especulação ou um surto de desequilíbrio financeiro no mundo e que vai afetar os países emergentes ou quem quer que seja. Aí, o que acontece? O Ministério da Fazenda, que tinha um mês e meio de vida no período Temer, emite uma nota dizendo o seguinte, é a nota que prova que nós não quebramos o Brasil e que eles sempre esconderam, que era assim, o Brasil tem uma economia, é macroeconomicamente robusto. Por que ele é macroeconomicamente robusto? Primeiro, porque ele tem os 380 bilhões de dólares de reserva. Tanto é que nós não temos nada hoje pressionando o Brasil, como ocorre com a Argentina, com credores, do monetário, etc. Pelo contrário, nós emprestamos dinheiro para o Fundo Monetário. Eu não sei se você sabe disso. No meu governo. Sabia. Impressionante. Tá? Nós somos credores. Nós éramos credores do Fundo Monetário. Uhum. Nunca o governo federal aceitou empréstimo, nem pediu por Banco Mundial. Por quê? Porque não precisávamos do Banco Mundial. Além disso, a nota completa. Temos a nossa dívida denominada em real. O que é uma dívida denominada em real? É que você é dono da dívida. Que você administra a dívida como você quiser. E aqui tem uma grande mentira. Um Estado não é igual a uma família. Sim. Uma família não administra nunca a sua própria dívida. Por quê? Porque a família não emite moeda. Exato. A família não emite título. E a família não tem banco. Todos os países emitem moeda, título, e alguns que não foram tão afetados pela agenda neoliberal, tá? Ainda conservam bancos, como o Brasil, que tinha, na época, o maior banco comercial, que era o Banco do Brasil, um único banco que emprestava no setor imobiliário, o outro não emprestava, fazia pequenos negócios imobiliários. O grande negócio imobiliário era feito pelo governo brasileiro. E tinha o maior banco de investimento, que era o BNDES,
que chegou a ter um fund maior que o do Banco Mundial. Bom, além disso, então, primeiro item, ele era macroeconomicamente robusto porque tinha reservas financeiras, a dívida dele era denominada em dólar. E acrescentava, e tem um colchão de reservas lá no Banco Central, de reais. Sim. Ou seja, ele não precisa de emitir moeda, ele tem lá um colchão de reais. E completava, a única coisa fajuta nessa nota é que ele completava dizendo: e nós vamos ficar melhor ainda, porque nós vamos fazer uma política de teto de gastos, que foi o que nos fragiliza. Essa nos fragiliza, porque fiscalmente nos fragiliza. Bom, então, enquanto país, o Brasil não estava quebrado coisíssima nenhuma, nunca teve tão forte. Era o país que tinha um volume de reservas maior, porque, como disse o nosso ministro da Fazenda, teve um ministro da Fazenda, que me fugiu o nome mais uma vez. O seu, o Barbosa? Não, é o antigo, que dizia: a inflação aleja, quem mata é o câmbio. Ele falava isso a respeito das sucessivas quebras cambiais dos países e da ameaça sobre o Brasil, que é quando você fica na mão do Fundo Monetário. Uhum. Aliás, o Lula recebeu o Brasil, o Fundo Monetário aqui dentro, eu assisti o pagamento do fundo, eu tivesse essa glória na minha vida. Bom, esse é um lado. Aí vem o outro, não é porque tinha um desequilíbrio nas receitas primárias. Ora, as nossas receitas primárias, no nosso pior momento, era de 3,7%. No governo Fernando Henrique, que eles cantam em prosa e verso, é 4,1%. Então, e nós tínhamos sim. Aí entra o problema, que eles nunca falam, mas que foi aí que começa. Eles não queriam duas coisas. Eles não queriam gastos sociais, que os nossos gastos sociais tinham sido significativos na transferência de renda e também, né, Minha Casa Minha Vida. Tanto é que a questão do impeachment, ela começa com ele questionando Minha Casa Minha Vida. Mas como fica muito difícil de questionar o Minha Casa Minha Vida, ficava muito óbvio, eles questionam uma coisa que era mais difícil de percepção para a população como um todo, que era o que é que eles questionam? O pagamento de subsídios à agricultura pelo Banco do Brasil. É o crédito agrícola, a pedalada está ali, que é a invenção da pedalada. Eles acham que a pedalada... E é estranho, porque a pedalada seria... Porque a maior parte do crédito agrícola é para grande agricultor. Aí depois vem para pequeno agricultor, que nós aumentamos muito, nós chegamos a 30 bi para pequeno agricultor. Mas grande agricultor era muito mais. Deixa eu dar um testemunho de uma reportagem que eu fiz, e eu ouvi sobre o pequeno agricultor. Eu vi um senhor de 88 anos, estava lá acompanhando um discurso seu, também do Lula, nessa última caravana. E aí, uma coisa impressionante, ele falou com a mulher dele, de 85 anos, lá do Rio Grande do Sul. Tá? E ele dizia que estava ali aplaudindo. Por que o senhor está aqui? Ele falou: porque na minha vida eu sou agricultor desde criança. Nasci num sítio. E ele falou: e eu nunca fui recebido em banco. No governo do Lula e da Dilma, quando a senhora fala de aumentou o crédito para 30 bilhões, quando nós entrávamos no banco, o gerente nos ligava. O gerente queria oferecer crédito. A gente entrava, era maltratado. E aí comecei a receber, tomava cafezinho com o gerente, porque eles queriam nos dar recursos, conceder empréstimo. Isso foi muito bom, porque transformou minha vida. Estou dando um exemplo do que aconteceu, da transformação do Brasil, que aquilo foi, para mim, foi muito claro. Quando você vê a
vida da pessoa, como melhorou a vida daquele senhor lá de 88 anos, a vida inteira agricultor, e não era recebido em banco. E no governo da senhora, do governo do Lula, passou a receber, isso aumentou a produtividade dele, e ele falou, eu tenho que estar aqui para defender esse governo. Bom, aí vão falar o seguinte, não, aí eles vão falar que uma das coisas que quebrou o Brasil foi a gente ter segurado o preço do petróleo, que eu devia ter aceito que o preço do petróleo no Brasil flutuasse de acordo com o preço da moeda internacional. Esta, talvez, seja a mais vergonhosa defesa feita pelo Globo em relação a ter de elevar o preço dos combustíveis no Brasil por conta da variação de preço internacional. E que durou durante todo o governo do Temer, com aquela violência que era elevar o preço todo mês, e quase toda semana. Por que não se pode fazer isso, Joaquim? Por um motivo muito simples. Primeiro, no Brasil, nós produzimos mais de 90% do petróleo, 80%. Você entende? Nós produzimos. O petróleo é produzido no Brasil, com custos no Brasil. E somos os detentores do controle da Petrobras. Bom, isso é uma coisa. Agora vamos olhar o mercado de petróleo no mundo? Recentemente, e ninguém tocou nesse assunto, houve um problema seríssimo no mercado de petróleo. A chamada OPEP+, que é todos os países da OPEP mais a Rússia, tinham um acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita em prol de quem? Dos Estados Unidos. Esse mercado é um mercado livre? Não. É tudo menos um mercado livre. É um mercado que vive de acordo com o poder que tem este grupo que está cartelizado e a força que os Estados Unidos impõem em alguns momentos. O que os Estados Unidos queria? Quando eles descobrem o tal do shale gas and oil, eles precisam do petróleo e entre 50 e 60 dólares para sobreviver, porque senão quebra toda a economia. Eles fazem um acordo de manter um certo nível de preço. A partir de um determinado momento, a Rússia rompe o acordo. Isso está no início do coronavírus. Exato. O preço do petróleo chega a ser negativo. Você sabe o que é um preço negativo? Como eles não têm onde estocar, eles pagam para ser estocado. Eu estou dando esse exemplo porque ninguém, em sã consciência, a não ser que esteja fazendo o jogo, não do seu país ou da sua empresa, mas o jogo de investidores internacionais especulativos, faz a relação direta entre seu preço, o preço do mercado interno e o preço do petróleo. Principalmente um país que tem quase, até então, né? Tinha até então, porque agora eles desandaram a importar petróleo, diesel e gasolina do exterior, principalmente diesel. Então, você tem um motivo pelo qual o Brasil tinha de estar quebrado. O Brasil tinha de estar quebrado para modificar a política. Tinha de modificar a política de petróleo, tinha de criar o teto dos gastos, tinha de acabar com a possibilidade de você gastar em programas sociais e tinha de perseguir só o pagamento da dívida. O pagamento da dívida, a gente sempre vai ter de olhar o seguinte: nós reduzimos o pagamento. A dívida no Brasil caiu a 36%. É dívida sobre PIB, tá? Então, tem um numerador e tem um denominador. Quando o denominador cai, a razão aumenta. Óbvio. Então, aumenta a dívida sobre PIB no meu governo. Aumenta. Mas é muito maior no governo Temer e do Bolsonaro. Nem chega perto do meu.
Então, tudo isso tinha um objetivo, tinha de demonizar a política anticíclica, que o Estado intervém para impedir a crise. Tinha de impedir que isso ocorresse. O Congresso é fundamental, não aprova nenhuma das mudanças. Aí entra uma coisa do Joaquim Levy. O Joaquim Levy cometeu um erro porque mandou a CPMF, mandou o juro sobre capital próprio, mas não mandou tributar sobre grandes heranças nem sobre grande fortuna. Mas também não ia ser aprovado. Então, você tem isso. Você tem, primeiro, essa questão. A segunda questão fortíssima, Joaquim, é a questão de que não só tinha de demonizar a tal da política anticíclica, mas tinha de demonizar gasto social. Gasto social não pode correr livre e solto. É gastança. Como se... E a maior gastança, eles nunca disseram qual é que eles acham. Eu vou te dizer qual é. É o subsídio dado para o Minha Casa Minha Vida. Porque esse era o maior subsídio. Porque no Brasil, 80% do déficit de habitação, 80%, está até R$ 1.800. E os R$ 1.800, ninguém compra um apartamento de 60 mil, entre 50 e 60 mil. E aonde está concentrado o déficit? No Sudeste, onde tem a maior parte da população, no Nordeste, no Sul, no Norte e no Centro-Oeste. Bom, é bom saber que a terra urbana no Sudeste ela é caríssima. Uhum. Em qualquer zona urbana ela é cara. Uhum. Então, se a gente vai fazer Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter de subsidiar o pagamento para a pessoa que a família dela ganha até R$ 1.800. Porque uma família com 4 pessoas que ganha até R$ 1.800, ela não consegue pagar a casa dela, se ela for financiada, em termos do mercado. Ela não consegue pagar a comida, não consegue o transporte, não consegue pagar roupa para as crianças, não consegue pagar nada se pagar a conta da prestação. E se não tiver subsídio, não tem casa, vai ter favela, não. Vai ter gente morando na rua. Ah, não. E se não tiver casa, criança não tem futuro. Jovem não tem futuro. E se não tiver casa, a segurança pública piora também. E se não tiver casa, você veja que isso é tão grave que as milícias no Rio, onde que elas atuavam? Elas tentavam construir a forma de tomar da população vendendo moradias. Sim, invadem área pública, constrói onde não pode. Exatamente. Exato. Porque então, ali é uma demanda enorme. Entendeu? Por tudo isso. Tanto é assim que todas as questões elas são tratadas quando há crise. E aí, quem tem razão é ela é argentina. Eu acredito que ela seja argentina, mas ela mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, Naomi Klein, que fala o seguinte, que é a regra do Friedman. A regra do Friedman é qual? É simples a regra do Friedman. Para você adotar a agenda neoliberal, você espera a crise. Exato. E ele diz ainda, uma crise que ela tem de ocorrer, porque é ela que vai anestesiar a população, para que a população aceite aquilo que ela naturalmente não aceitaria. Exatamente, exatamente. E aí, até diz o Friedman, nesse momento, aquelas ideias que estão em circulação são implementadas. Aí, aquele receituário da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão, no momento de crise, o povo está todo assustado, apavorado, fala, agora vamos aplicar o choque. Está apavorado, vamos dar o choque agora, e tem uma mídia que já espalha essas mentiras de qual seria o modelo ideal.